O senador Carlos Viana, de Minas Gerais, protocolou no Senado uma proposta de emenda à Constituição sobre o ativismo judicial. O objetivo é alterar o artigo 101 da Constituição Federal e acrescentar um inciso para proibir ministros do STF de demonstrar sua preferência ou repúdio à corrente política ou candidatos. E é ele quem fala com a gente agora. Boa noite, senador. Boa noite, Paula. Boa noite a você, todos os nossos telespectadores da Revista Oeste. Estou aqui acompanhando, o debate já há bastante tempo do Guilherme, do Augusto, e a indignação é a mesma. Só as maneiras de agir é que eu acredito a gente precise começar a colocar um pouco mais cabeça fria para poder tomar decisões mais acertadas. Obrigada pela entrevista, pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. E, senador, eu começo perguntando, porque eu li os motivos que o senhor apresentou para justificar essa PEC. E aí eu peço para o senhor compartilhar com a nossa audiência, rapidamente, por que o senhor resolveu propor essa emenda. Bem, primeiro o seguinte, diante de tudo que já está sendo discutido, diante da experiência que nós tivemos das eleições, os questionamentos que nós temos sobre os excessos, as censuras que foram colocadas e praticadas pelo ministro Alexandre de Moraes, a concentração de poder na questão das investigações, especialmente da fake news, a ausência do Ministério Público como parte, a ausência do acesso aos autos de defesa, as pessoas sendo presas ou as contas suspensas sem saber quando. Quer dizer, há um excesso aqui que a gente precisa começar a trabalhar. E a responsabilidade é nossa, de congressistas. Eu estou senador, meu primeiro mandato, e é a casa que tem que começar a usar essa experiência para poder fazer mudanças dentro da legislação sem nenhum tipo de rompimento. A gente pode até falar isso com mais tranquilidade sobre a ausência de leis, a ausência de definições, mas tem que ser feito passo a passo. Um dos primeiros passos é esse. É nós limitarmos que qualquer membro do judiciário, que não é uma PEC somente para ministro do Supremo, qualquer membro do judiciário que tenha responsabilidade de julgamento, ele não se manifeste em rede social, em hipótese alguma, contrário, a favor, seja em qualquer, mesmo nos atos dele, ali nos autos, desculpe, a posição política ou particular dele. Essa isenção, esse equilíbrio principal, é hoje, infelizmente, desrespeitado em boa parte do país, em boa parte, inclusive nas expressões que os próprios ministros têm usado muitas vezes, quando são questionados sobre os atos. Então, a nossa primeira resposta, das várias que nós devemos à população, é uma dessas. Limitar, como o próprio CNJ, inclusive, já limitou por resolução, nós temos que transformar isso em parte da regra da magistratura brasileira, a isenção nos comentários. Nós não queremos juízes fazendo discurso político. Nós queremos juízes, magistrados e magistradas que se limitem claramente ao que o Poder Judiciário tem de principal, que é julgar e julgar com equilíbrio e com isenção. Essa é a primeira resposta que eu entendo de uma série de outras que nós precisamos dar, Paulo. Conversando ao vivo com o senador Carlos Viana, do PL, a pergunta agora é de Guilherme Fiuza. Pois não. Boa noite, senador. Obrigado pela presença. Uma pergunta em duas. O senhor não acha que legislar sobre a imparcialidade do juiz revela um quadro um tanto dramático, né? Porque, evidentemente, que está na finalidade básica da função do juiz ser imparcial? Essa é a primeira parte. Segunda parte, o ministro Alexandre de Moraes, hoje, de forma especulativa, falou sobre a possibilidade, talvez a hipótese iminente, de que o seu partido, o Partido Liberal, está caminhando para a extinção por ser antidemocrático. Eu queria perguntar se o partido tem se manifestado na tribuna, né? Como é que o partido está reagindo a isso? Bem, nós no Senado, eu especificamente ontem, inclusive, fiz um discurso muito firme com relação a isso, tenho falado e tenho buscado quais são as soluções e apresentado ideias. Guilherme, às vezes o Brasil, também o Augusto Nunes já falou isso muito bem, critica-se muito o Brasil porque nós fazemos muitas emendas à Constituição.
Ah, os Estados Unidos têm lá uma Constituição que nunca foi mudada. Os Estados Unidos são um outro país. Nós somos uma nação que se constrói e se constrói com muita rapidez e que muda muito rapidamente. A Constituição de 88, vou ser assim breve para explicar. A Constituição de 88 deu às Supremas Cortes brasileiras um poder superior, por isso que chama Supremo, para que naquele momento que o país saía de uma ditadura militar, não houvesse a menor possibilidade de que essa corte pudesse ser colocada debaixo de baioneta e o país retroceder. O Constituinte, em 88, teve essa visão. Então, ele colocou na Constituição o seguinte: o judiciário tem de responder à população. Só que ele não disse como. Ele deu ao judiciário um poder abstrato que os juízes, até certo tempo, ainda usavam os chamados freios e contrapesos, ou seja, limites entre os poderes. Só que quando nós começamos a ter o ministro Roberto Barroso, a ministra Rosa Weber, quando veio Fachin, quando veio agora Alexandre de Moraes, o que está acontecendo? Eles sabem quais são os limites dessa lei e sabem exatamente onde há um vácuo legal. O que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é usando desse vácuo legal. Por exemplo, o TSE. Não está proibido na lei que o TSE possa concentrar em apenas um juiz a decisão. Então, se não está escrito na lei, o TSE foi lá e deu para eles superpoderes. Não está escrito na lei, e aqui é bom deixar isso claro, eu sempre falo isso. O princípio do direito no Brasil é: quem investiga não julga, quem julga tem que ouvir todo mundo. O que o ministro fez? Arrogou para si todas essas questões. Aí diz assim: no princípio do direito não pode. Princípio não é lei. Nós temos que escrever na Constituição. Não pode. É o que eu tenho defendido e falado com os senadores. Senhores, perdemos as eleições, o meu partido perdeu, não vamos questionar isso mais. A meu ver, agora a gente tem que começar a pensar em 2026, que eleição vai, eleição vem. Nós temos que começar a entender como parlamentares o que foi que errou, onde nós temos erros. E nós temos erros ali, nesse ponto. Porque se a gente disser assim, o ministro está tomando medidas inconstitucionais, onde está escrito na Constituição que não pode? Onde é que está escrito assim? A lei se refere a isso e não está. É onde eles usam esse vácuo legal, o Augusto, Guilherme, esse vácuo que o Brasil deixou lá da Constituição de 88 é que está dando esse problema todo hoje. Porque colocaram lá ministros indicados pelo partido de esquerda, que tem seu pensamento e que decidem. Isso passou a ser comum na Suprema Corte brasileira. Agora, eles estão, inclusive, propondo, numa lei que está sendo proposta lá no Senado, que é a nova lei do impeachment, que, inclusive, eu já fiz críticas ao presidente do Senado, abertamente a ele, dizendo que ele convidou o ministro Lewandowski, convidou um grupo de juristas dentro do Senado para propor uma nova lei sem conversar com os senadores. Olha, isso é um absurdo, essa história. Mas foi feito e foi apresentado. E lá, numa das propostas, está assim: o fim do crime de hermenêutica. O que é isso? O juiz não entendeu que a lei aplica, mas que há um costume, há um momento diferente, então ele dá uma sentença diferente do que está na lei. Não pode. Mas eles estão propondo que essa questão da hermenêutica se torne parte da legislação brasileira. O que é isso? Ativismo judicial, onde eles vão poder fazer o que eles querem. E cabe a nós. E dos 81 senadores que estão lá, boa parte não quer. Ou seja, porque estão achando muito bom, porque ganharam a eleição, seja porque muitos têm problemas na justiça, devem ao judiciário. Mas hoje a gente tem que ter maturidade de repensar o que está acontecendo no país. E eu concordo plenamente. Não é só mais a direita que está assustada. A esquerda também está todo mundo assustado. Porque, de repente, você tem a polícia saindo para poder prender manifestante. Olha aqui, o Senado, o Congresso derrubou um veto que impede a chamada arquitetura hostil. O que é isso? Para o prefeito não ter como impedir morador de rua debaixo de viaduto. Que é a lei lá de Padre, lá de São Paulo, nem vou citar nomes, derrubou. Por quê? É um direito do morador de rua, está onde ele quer, tá bom. Mas me conta uma coisa, as pessoas não podem ir para a porta do quartel e ficar lá por conta delas? Não tem dinheiro público envolvido. Eles não estão fazendo manifestação quebrando nada.
Eles estão lá abertos. Por que eles não podem ficar lá? Qual é a diferença que nós temos? A diferença é o entendimento da lei por parte de alguém que se tornou superpoderoso como o ministro Alexandre de Moraes. E nós é que temos que dar essa resposta. Não é uma resposta de vingança, não é tirar a independência do judiciário, não é falar, vamos fazer impeachment de um ministro, porque não tem como fazer impeachment de ministro, porque você tem um vácuo legal, onde o Supremo, que tem lá especialistas, doutores, muito bem pagos, eles entendem, fazem os estudos. Nós, do parlamento, é que temos que ter a coragem de dizer, vamos reavaliar e vamos refazer. E que, infelizmente, não está encontrando eco. Quer complementar, Fiuza, rapidinho? Não, eu compreendo. Fica difícil realmente você legislar tendo como referencial a má-fé, né? Talvez nunca vá haver leis o bastante, né? Quando o ponto de partida é a má-fé, o que você pode, né? Todo servidor pode torcer o princípio constitucional. Realmente vamos ver quantas leis serão necessárias. Agora, queria rapidamente perguntar, senador, o senhor disse que a eleição está perdida e é preciso pensar em 2026. O seu partido apresentou à autoridade eleitoral indícios gravíssimos de irregularidade nessa eleição, expostos com toda clareza por técnicos a serviço do partido. Estas constatações foram confirmadas e consagradas numa audiência no Senado Federal que durou quase 12 horas. A autoridade eleitoral não respondeu a nada disso. O senhor discorda do relatório do seu partido? Ou o senhor acha que é isso mesmo, que o poder absoluto da autoridade eleitoral é inquestionável? Bem, primeiro, Guilherme, vamos ser realistas. Não teremos cancelamento de eleições, não teremos intervenção militar, porque as Forças Armadas sabem muito bem o papel delas. Nós temos que crescer republicana e democraticamente. Então, o meu partido, o Valdemar, com quem eu me relaciono muito bem, naturalmente está na posição dele de fazer os questionamentos. Eu sou um estrategista e a minha visão é a seguinte, vamos pensar 2026, acabou, vamos virar essa página. Até porque a gente precisa fazer uma avaliação também de quais foram os nossos erros, onde nós erramos. E se a gente for observar bem, nós erramos muito no Brasil nos últimos 4 anos. Nós não conversamos com os mais pobres, não foi feita uma grande campanha de comunicação mostrando um lado positivo de um governo, e não foi por falta de eu falar, não. Falei várias vezes com o presidente, com o núcleo dele, mas ele só ouvia o entorno dele, quem ele achava que deveria ouvir. Pô, foi colocado, você falou muito bem, a televisão fala mal do presidente de manhã, de tarde e de noite. Só que o presidente não soube reagir dentro da própria comunicação, achou que a bolha da rede social seria suficiente. E não é. Eleição, gente, o Brasil é muito claro, a gente precisa conversar com todos. Todos. Nós precisamos conversar com quem ganha salário mínimo, com quem mora na favela, com que todo mundo. Política. Vamos fazer uma... É difícil, será, a gente ter a capacidade de parar e pensar assim, onde nós erramos? E são muitos erros, eu posso apontar vários aqui. Então agora a gente pode falar assim, a urna, teve dúvida na urna. Qual dúvida? Qual? Ah, mas o código-fonte da urna, mas isso influencia no resultado? Não tem mais jeito, não há o que a gente fazer. Vamos começar a pensar agora e usar essa experiência para fazer o país avançar, melhorar a legislação. Não é criar uma nova lei, não, é corrigir aquilo que a Constituição... Que é um momento novo. Nós estamos num momento completamente diferente do momento de 88. Está na hora da gente pensar um Brasil do ano de 2022 daqui para frente. Outra coisa, a direita. Eu sou direita. Eu sou um liberal na economia, na democracia. Eu sou um conservador, não sou um ortodoxo, um intolerante, mas sou um conservador. Nós estamos numa situação em que a gente precisa repensar a própria direita no país. Olha, quem é direita hoje no país é somente quem é bolsonarista, firme lá, ou quem é direita também tem capacidade de pensar diferente e entender que a gente pode propor em 2026 um outro discurso, um outro momento de avaliação. Eu penso assim, aqui, a meu ver, essa página de eleição acabou. A gente não pode mais tolerar os abusos de um superministro que está fazendo isso. Isso a gente tem que responder para corrigir. Não é para a gente poder atacar o judiciário, tirar a independência do judiciário, não. É para reorganizar o limite entre os poderes. Isso a gente tem que ter hoje cabeça fria. Eu tenho falado isso com o Valdemar. Valdemar,
nós precisamos agir como partido agora, como parlamentares. As decisões estão em nossas mãos. Quais são essas decisões? Vamos fazer um fórum de debate lá em fevereiro. Vamos fazer um fórum, democracia no Brasil, revisão constitucional. Vamos fazer um fórum. Vamos abrir a discussão de uma forma mais tranquila, sabe, assim, mais observando bem, porque vem eleição, vai eleição, gente, vem governo. Esse governo do PT que está aí, eu entendi que até ia demorar um pouco mais de tempo para poder chegar ao que nós chegamos. Vai chegar muito mais rápido pelas decisões que estão tomando. Aí a população vai perceber. Só que quando chegar lá na frente, a gente não pode ter um discurso radical de quem não aceita até mesmo uma derrota. A gente precisa ter um discurso de equilíbrio, de dizer, olha, a população decidiu, está decidido. Agora, nós estamos aqui pelo país. Daqui 2026, quer me ouvir? Quer melhorar o país? Quer fazer a coisa avançar? Vamos para um outro modelo, vamos rediscutir as eleições daqui para frente. Então, não vai ser com o fígado que nós vamos resolver, reequilibrar o país, não vai ser com baioneta. Né? Eu era militar nos anos de 84, 85, não resolve ditadura, não resolve militar para defender o país, a fronteira. Eles não vão entrar nessa história porque são profissionais, inclusive nunca gostaram do uso das Forças Armadas dentro da visão política. Isso foi externado várias vezes. Nós temos que resolver os nossos problemas, Guilherme, Augusto e Paula, no diálogo, é na democracia. Perdemos a eleição, tá bom, mas vamos ganhar outra. Vamos partir para frente, vamos pensar o país, vamos ver os erros que foram cometidos em 4 anos. Ana, diga lá, Augusto. Senadora, só fazendo uma observação, quer dizer, no momento nós estamos sob ataque. Quem está ameaçando a democracia, quem não está sabendo se comportar democraticamente, é o Superior Tribunal Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Augusto, eles estão ameaçando um partido agora e logo estarão ameaçando os mandatos dos eleitos pelo partido. E Augusto, isso é uma arbitrariedade que mostra que o brasileiro é até paciente demais. O senhor não acha? Olha, eu entendo que nós estamos sob ataque, entendo que há abusos, censura, entendo que há uma série de erros que precisam ser questionados. Desrespeito à Constituição permanente. Não, mas onde por é parte que está dos ministros, né? Não está escrito, Augusto. É isso que eu estou te explicando. Você tem um vácuo jurídico que precisa ser preenchido. O vácuo jurídico nós precisamos redefinir a lei. O Supremo tem gente lá o dia todo. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo, senadora? Deputados e senadores não podem ser punidos por quaisquer opiniões, palavras e votos. Esse é um texto constitucional que está sendo submetido no momento a socos e pontapés. O senhor concorda, não? Não, eu concordo com você e a legislação. Agora, quem está fazendo o discurso dentro, as críticas todas do que vem, a questão é, qual é o limite disso? Quando, por exemplo, um parlamentar... Vamos colocar o dedo na ferida aqui, porque nós estamos do mesmo lado. Né? Inclusive, eu, como jornalista, fui professor, vamos pôr o dedo na ferida aqui. Eu critico, vou falar do ministro, o ministro está censurando, o ministro está tomando decisões, sim, que eu entendo que precisam ser revistas na Constituição, o ministro está atacando brasileiros que têm o direito de estar na rua de verde e amarelo, na porta do quartel, que não estão fazendo nada errado, eles estão lá com o dinheiro deles, eles estão lá livres, eles podem fazer a manifestação que quiser. Agora, quando um parlamentar vem a vídeo e vira e fala assim, olha, vocês agora não podem mais sair na rua, hein? Cuidado quando vocês saírem na rua. Isso faz parte do mandato de um deputado, de um senador? Não faz parte. Ele pode ser processado. Então, mas... Não preso. Aí é o que nós colocamos. O pessoal vai lá para a porta do Supremo. Está lá manifestando, aí vira o foguete, começa a jogar foguete para cima do Supremo. Vamos reconhecer que isso é um erro. Vem um dirigente partidário, que é meu amigo, uma pessoa que eu gosto dele, e faz todo tipo de crítica partidária. De repente tira uma arma, fala, agora é comigo. O que é isso? Vamos começar a entender que nós não estamos lidando com amadores. Nós estamos lidando com gente que conhece as leis, que tem assessores, doutores, para ficar lá o dia inteiro
raciocinando quais são os limites da lei, o que é lei, o que é ilegal e o que não é. São eles que dizem. Por isso é que chama Supremo. Eles estão no topo da pirâmide brasileira. É um erro? Pode ser, que a gente tem que corrigir agora. Nós precisamos, Augusto, reescrever na lei aquilo que a gente chama de inconstitucional. Porque quando a gente for para o debate, vai ficar aquela coisa. Um fala de um lado, outro fala de outro. Mas quem toma a decisão final? Mas Quem eles não debatem, senador, eles não estão obedecendo ao devido processo legal. Os advogados dos punidos não sabem de quais crimes eles são acusados. Portanto, não havendo o direito de ampla defesa, o que se cria é uma situação inconstitucional. Não é preciso mudar a lei. A lei prevê que isso não pode se existir. E, no entanto, tem sido praticado. Tá certo. Agora, vamos olhar isso no debate jurídico. Um Supremo Tribunal Federal que tem essas atribuições, vamos dizer, de responder e de lá em cima tomar as decisões. Porque onde está escrito nessa questão toda de prazo e por aí vai? Eles sabem disso. É o que eu estou propondo. Vamos parar em fevereiro, que agora o clima está muito quente, vai ter posse. Vamos fazer um fórum de discussão democrática no país. As mudanças que o Brasil precisa fazer. Acho que o Senado tinha a obrigação, tem que ter a hombridade de fazer isso. Vamos discutir isso, inclusive com os juristas todos. Quais são os projetos de lei que têm que sair do parlamento para que isso não aconteça mais. Para que a gente possa claramente pegar um ministro que tenha infringido o que está ali naquele papel, na Constituição, e a gente falar assim, olha, o senhor vai perder o cargo porque o senhor não respeitou o que está escrito aqui. Essa é a minha colocação. Porque eu ouço muitos juristas, ouço de todos os lados, mas cada jurista tem uma tese, cada jurista tem um posicionamento. Infelizmente ou felizmente, no Brasil, quem dá a decisão final sobre teses jurídicas chama-se Supremo Tribunal Federal. É lá que a gente tem que fazer as correções. Muito bem, agora a pergunta é de Ana Paula Henkel para o senador Carlos Viana. Boa noite, senador. Gostaria de fazer algumas colocações aqui. Bom, primeiro sobre a Constituição americana, o senhor mencionou. O problema é que nós importamos algumas coisas da Constituição americana, mas nós não importamos a dificuldade de passar uma emenda constitucional. Aqui nos Estados Unidos é preciso aprovação 2/3 na Câmara, 2/3 no Senado, depois vai para os estados, para as suas assembleias estaduais, e precisa da ratificação de 3/4 dos estados para que essa emenda constitucional ela seja aprovada. No Brasil, a sensação é que PEC, me perdoe a honestidade, ela passa como uma assembleia de condomínio. O problema é que só passam PECs que visam beneficiar o sistema, o establishment, o crescimento do Estado, aumentar a distância entre o povo demandando o que o Estado precisa fazer. E o senhor falou que agora temos que olhar para frente, né, crescer republicana e democraticamente. É difícil falarmos dessa maneira, senador, quando nós estamos vivendo sob um estado de exceção. Né? Nós temos advogados que não tiveram acesso até hoje aos inquéritos onde os seus clientes são citados, são investigados. Isso é um estado de exceção, isso não é uma democracia. Né? Há perguntas sendo feitas, perguntas pertinentes feitas por técnicos em TI, de segurança cibernética sobre as eleições, e essas perguntas elas estão sendo cerceadas. Esse debate sobre as eleições presidenciais, esse debate está sendo cerceado. Isso não é uma democracia, isso não é crescer republicanamente. Nós já estamos vivendo uma ruptura institucional e constitucional, como muito bem colocou o deputado Marcel Van Hatten no plenário ontem. Eu acredito, senador,
com todo respeito à opinião do senhor, que enquanto nós não colocarmos um processo de impeachment de um ministro como o senhor Alexandre de Moraes no plenário, para que essa ação ela seja corretiva e também profilática, nós vamos ficar enxugando gelo com PECs de abuso de autoridade para cá. Nós já temos leis. Será que é preciso passar mais legislações em cima do que já é muito óbvio na Constituição? Não deveria ser o foco dos senadores agora trocar o presidente do Senado para que o processo constitucional de impeachment de um ministro seja trazido para o plenário? Ana, são colocações muito interessantes e inteligentes. Primeiro, os Estados Unidos são muito diferentes do nosso país. Os estados lá são independentes. Eles têm uma Constituição que é diferente das constituições estaduais. Aqui a União centraliza todas as decisões. Então a Suprema Corte americana, ela decide questões institucionais de todo o país. É diferente do Brasil. Aqui a questão dos impostos, os valores, tudo isso é decidido pela União. Então as PECs, elas se tornam necessárias uma vez que a gente vai modificando. E foi uma Constituição, em 88, feita num prazo, inclusive, muito curto, e que de um país totalmente diferente do nosso. Por isso que não há como a gente fazer comparações. A questão do questionamento das urnas, né, da ruptura institucional que nós já tivemos e tudo, eu respeito profundamente, sabe? Mas o meu discurso é um discurso de quem não entra numa guerra para perder. O meu discurso é um discurso de quem quer entrar numa guerra, então vamos primeiro avaliar as nossas forças, os nossos erros, as nossas fraquezas, para a gente ganhar a guerra lá na frente. Como nós ganhamos na eleição anterior, com as mesmas urnas, inclusive. Houve uma vitória. Dessa vez, eu entendo que o sistema estava contra o presidente, a imprensa estava contra o presidente. Infelizmente, cometeu-se muitos erros com relação à conduta no relacionamento com as pessoas, muitos acertos da economia que não foram divulgados, mas questões que mexeram profundamente com boa parte dos brasileiros, como a questão do Covid, por exemplo. Não é? Famílias e famílias que não se sentiram ali respeitadas nos comentários, isso tudo influenciou muito na questão das urnas. Agora, hoje, eu digo com muita tranquilidade para vocês, o ideal seria que esse ministro fosse até lá no Senado conversar conosco, explicar a parte dele o que está acontecendo. O Senado tem arquivado tudo isso, são várias e várias petições que nós temos feito, porque há senadores falando sobre o assunto. Há gente, não Mas é só... ele já foi chamado, senador. Ele já foi chamado. Não foi convidado. Ele não foi, porque existem duas formas. Uma é o convite, em que a pessoa aceita ou não, e a outra é quando a pessoa ela é convocada. Todo servidor público pode ser convocado ao parlamento para prestar esclarecimentos. E nós, no Senado, podemos convocar o ministro Alexandre de Moraes. E o que está faltando para essa convocação, então, acontecer? Está faltando a presidência do Senado dar sequência nos requerimentos. Então, senador, caiu na caneta do Rodrigo Pacheco, acho que não vai acontecer nada. Então, não seria focarmos na troca do presidente do Senado? Tá bom, não aconteceu e nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar debatendo isso mais 4 anos? Sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder a eleição de novo. Vamos usar isso como uma experiência. Nós vamos focar, senador, com todo respeito, nós vamos focar na troca da presidência do Senado para que essas convocações elas possam acontecer. Esse é um posicionamento que eu, desculpe, considero mais efetivo. É pensar no que vai ser feito agora para frente. Olha, nós da direita, que não é uma só, nós temos uma extrema-direita, sim, que não conversa com ninguém, só conversa com ela mesma. Nós temos um direita que aceita conversar mais com o centro, e existe uma direita que aceita conversar até com a esquerda. Nós somos, a minha visão, nós somos 60%, nós somos maioria da população brasileira. Senador... Hoje, quando você fala assim, eu sou direita, qual é a definição que nós temos sobre direita no Brasil hoje? Então, senador, essa redefinição... Eu vou ter que encerrar. Pois não. Eu vou ter que encerrar por razão do nosso tempo. Em razão do nosso tempo, eu vou ter que encerrar a entrevista.
Agradeço Obrigado. muito a participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Uma boa noite. Boa noite para vocês e vamos em frente pelo país.